Olá pessoal, hoje a nossa receita é pizza. Vou fazer pizza salgada. A doce depois eu dou algumas dicas, tá? Vamos começar? Então pega a farinha de trigo. São 800 gramas de farinha de trigo. Coloca num bowl. 20 gramas de fermento seco. Esse é fermento biológico seco. 20 gramas. Como é que eu sei 20 gramas? Ou eu compro 2 saquinhos, tá? Ou então, se eu compro um pacote maior, uma colher de sopa é 10 gramas. Então vão 2 colheres de sopa. Vou colocar todo, que o fermento é todo usado. Uma colher de chá de açúcar. Uma colher de sopa de sal. Vou juntando. Agora dou uma mexidinha. Gosto de mexer com o fouet, tá? Agora 100 ml de óleo de milho ou de azeite. Fazer com azeite fica mais saboroso. Fica bem legal com azeite, tá? E água. Água vai 500 ml de água morninha. Se tá muito quente, coloca água na temperatura ambiente mesmo. Vou colocar toda a água aqui. Coloquei tudo, não uso mais o fouet, agora coloca a mão e vai aos poucos. No meio tem bastante líquido. E aí a gente vai pegando aos poucos a farinha da beiradinha. Quando você vai fazendo, você vai já sentindo umas bolinhas dentro, que é justamente o fermento fazendo já um efeito. Vou misturar aqui toda essa farinha e daí vou sovar. Então, misturei todos os ingredientes. Agora eu vou colocar essa massa na bancada. Uma coisa que precisa ficar bem acertada. Minha mão estava bem suja de massa. Limpei, tirei com um pouquinho só de farinha, tirei tudo. Então, a mão agora, para sovar a massa, precisa estar limpa. Porque se ela tiver com muita massa grudada, eu vou estar acrescentando muita farinha. E daí a massa vai ficar muito pesada, muito cheia de farinha, com gosto muito forte de farinha. Então, agora eu vou sovar. Coloquei um pouco de massa aqui na pedra. Não vou usar, tem aqui. Espero não usar mais nada de farinha. Vou sovando a massa, colocando aqui para dentro. Não precisa de muita força, bater a massa, nada disso. Sovando a massa. Pode sovar a massa uns 2, 3 minutos, não precisa muito mais que isso também. Vai colocando aqui, ó, das pontas para dentro. Começou a sujar a mão com muita farinha, com muita massa, põe um pouquinho de farinha nos dedos e volta, tá? E vai entrando. Fez uma bola, tá? Aqui. Colocou massa aqui para dentro. Coloco só meus dedos na farinha para não ter muita farinha. Um pouco mais de farinha, só sujando a mão de farinha, para não ter excesso. A massa tá sovada, tá pronta. Agora eu vou deixar essa massa descansar 40 minutos tampadinha. Então pega o mesmo bowl, coloca a massa dentro, cobre com pano, põe dentro do forno e deixa descansar. Meu pano tá úmido para a massa não ficar ressecada, tá? Coloca dentro do forno, deixa descansar 40 minutos. E depois a gente vai abrir a massa na forno. Agora vamos falar do molho de tomate. Molho de tomate. Eu gosto de fazer o molho do tomate mesmo, tá? Para pizza. Eu acho que fica muito mais gostoso, fica muito mais saboroso. Então, eu pego 1 quilo de tomate, tiro as sementes. Não precisa tirar a pele, tiro só as sementes porque senão fica muito pesado.
bato esse quilo de tomate com um dentinho de alho, se eu não gosto muito de alho, ou não ponho alho nenhum. Ou até 3 dentes de alho, se eu gosto mais de alho, vai ficar bem gostoso para quem gosta de alho. Um pouco de sal, vai vir do gosto, um pouco de sal, a gosto. E umas 2, 3 colheres de sopa de azeite. Se quiser pode colocar também um pouquinho de orégano seco nesse molho, ou manjericão depois. Esse molho, como que nós vamos fazer? Eu vou abrir a massa, vou mostrar para vocês, e daí coloco o molho para pré-assar a massa. A massa cresceu 40 minutos, já dividi ela em 2, tá? Então dá para 2 pizzas grandes. Uma forma dessas daqui tem uns 30 centímetros. Pode ser essa que é baixinha e pode ser daquela que não tem borda. Então eu gosto de começar abrindo a massa com as mãos. Vou virando, vou colocando farinha. Como eu vou fazer numa assadeira redonda, eu tento ir fazendo ela arredondada, tá? Então abro um pouco, vou abrindo. Não pode abrir demais, porque senão fica muito fina. Quem quiser, aí sim, pode. Se gosta de massa bem fininha, aí pode dar para até 3 pizzas. Eu não gosto tão fina assim. Agora eu tenho aqui a forma. Como é que eu faço? Tento enrolar um pouquinho aqui e coloco. Minha assadeira tá untada com óleo de milho, tá? Só óleo de milho, mais nada, não precisa colocar farinha nenhuma. E aí vou ajeitando. Sobrou um pouco aqui, vou abrindo com os dedos, porque aqui não tem mais como colocar o rolo. E aí eu gosto de fazer o quê? Fazendo uma borda aqui. Se quiser, pode fazer borda recheada. Aí pega requeijão cremoso, coloca e vira um pouco. Eu não vou fazer borda recheada. Então abre um pouco aqui. Abriu, coloco o dedo aqui em cima. Vou ajeitando para ficar bem bonitinha. Essa massa é super boa. Ela vai continuar crescendo um pouquinho no forno. Se eu faço ela muito grossa, acho que fica muito pesado. Mas também se pode fazer mais grossa, não tem problema. Molho de tomate agora. Vamos ver em concha quantas para levar para o forno para pré-assar. Uma concha. Ai, não gosto muito de molho de tomate. Coloca só um pouquinho. E aí como eu faço? Vou fazendo aqui, vou virando a forma. Agora eu levo para o forno. Um forno pode ser 250 graus. É um forno mais alto. Por uns 10, 15 minutos. E aí eu vou mostrar para vocês que aqui, olha, tá bem, a massa tá bem mole, né? Não foi, então tá uma massinha bem mole. Leva para o forno. Como é que eu sei que ela já tá pré-assada? Eu levanto aqui um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês, acho que fica mais legal para vocês verem. Eu levanto aqui um pouco e ela já tá mais sequinha. Porque depois de pré-assada, aí eu coloco todos os recheios e volta pro forno. Então tá aqui, minha massa com molho de tomate fresco. Você pode fazer também com molho de tomate de latinha, não tem problema. Mas fica mais gostoso com o tomate fresco. Agora eu vou pré-assar e já mostro para vocês ainda no forno como que ela vai ficando. Vocês então já viram eu tirando do forno. Olha aqui, ela tá pré-assada, ainda tá molinha, mas já tá ao mesmo tempo bem firme. Agora eu recheio e daí ela vai mais 10, 15 minutos no forno novamente. O tomate que eu coloquei já tá mais sequinho, tá? Aqui. Não sai muito no meu dedo, já deu uma secadinha. Agora eu recheio como? Vou colocar então na metade dela mussarela.
Para rechear essas duas pizzas, eu tenho 500 gramas de mussarela. Não é muito, pode fazer com mais se quiser. Eu não acho que precisa ser tão recheada, fica muito pesada. Mas aí o recheio, cada um vê do jeito que quer. Então coloquei mussarela numa metade, na outra eu tô colocando calabresa defumada. Como eu não tenho máquina para cortar, minha calabresa não tá cortada tão fininha, então eu coloco uma do lado da outra. Se você tiver máquina para cortar, aí pode colocar mais. Como eu que cortei, a gente não corta tão fininho, se colocar muito, fica muito pesado também. Então eu coloco, e eu vou fazer como? Eu vou colocar a calabresa, vou colocar cebola e depois eu coloco um pouco de mussarela em cima. Pronto, já recheei. Metade mussarela, metade calabresa com um pouco de mussarela. Agora levo no forno mais 15 minutos, pode ser no forno 250. Se colocar no forno mais alto que tiver, 10 minutos acredito que seja o máximo. E aí o torrado da pizza é o quanto cada um gosta. Tem que ficar douradinho embaixo, então pode ir lá de vez em quando dar uma olhadinha, mas é isso. Essa é a segunda pizza, aqui ainda tá pré-assada, já recheei, mas tá pré-assada. E recheio aí é da escolha de vocês. Essa daqui já está assada e tá bem quente, vou colocar de volta. Pessoal, muito obrigada. A pizza é uma coisa bem fácil de fazer. Tentei dar algumas dicas para vocês sobre a massa, sobre não colocar muita farinha, o molho de tomate, que é essencial para ficar uma pizza bem gostosa. Então, e para assar também, não deixa muito tempo, porque senão ela fica muito ressecada, e não deixa muito pouco, senão a massa tá crua. 10 minutos para pré-assar, depois mais 10 ou 15 para terminar de assar com recheio e fica excelente. Muito obrigada, um beijo para todos vocês e até o próximo.